Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro do canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você não me segue lá também, @fabio.holder. Eu posto conteúdos diários por lá sobre investimento em bolsa de valores de longo prazo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já é das antigas, seja bem-vindo de volta. E bom, vamos aqui para nossa primeira pergunta do Luciano. Luciano7741 perguntou o seguinte: onde encontro estoques, ou seja, ações norte-americanas, focado em dividendos para estudar? Bom, é uma excelente pergunta, tá, Luciano? Mas lembrando que o dividendo ele é sempre uma consequência. Então não busque primeiro pelos dividendos. Busque pelas empresas que sejam resilientes e depois veja se ela é uma empresa de crescimento ou de dividendos. Porque muitas empresas de crescimento, né, e parafraseando o Peter Lynch constatou isso, né, que toda empresa de crescimento vai se tornar um dia uma empresa de dividendos. Que a vida natural de uma empresa é surgir através de uma startup, muitas vezes, captar recursos no mercado de forma privada, fazer o seu IPO, continuar crescendo dentro do mercado onde ela está se propondo a crescer e atingir um nível de maturidade dentro daquele mercado onde a empresa não tem mais para onde crescer e passa a distribuir todos os lucros em forma de dividendos. Não foque somente em empresas de dividendos, tá? É a primeira dica. E, bom, se você quer estoques focadas em dividendos, eu sugiro você ver todas as ações que estão dentro do ETF NOBL. Ou você pode até mesmo investir nesse ETF. O NOBL ele é um ETF que é composto somente por empresas que estão no S&P 500, ou seja, que sejam do índice das 500 maiores empresas norte-americanas e que aumentem a distribuição de dividendos de forma consecutiva, ou seja, ano após ano, sem pular nenhum ano, dividendos cada vez maiores. Ou seja, todas as empresas que estão dentro do NOBL, se eu não me engano hoje são 42 empresas, elas aumentam a distribuição de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Então você vai ter empresas que são bastante resilientes, somente empresas que distribuem bastante dividendos. Normalmente essas empresas também fazem recompras de ações, que é o nosso próximo assunto aqui da próxima pergunta, mas também distribuem dividendo ao mesmo tempo, então é um bom universo para você olhar. De qualquer forma, você pode procurar também pelo termo Dividend Aristocrats, que aí são todas as empresas que aumentam a distribuição de dividendos de forma consecutivas por pelo menos 25 anos, independente de estarem no S&P 500 ou não. Nesse caso, você vai encontrar também empresas como a AWR, que é a American States Water Company, que é uma empresa de saneamento e distribuição de energia elétrica lá nos Estados Unidos, que é a empresa que aumenta por maior número de anos consecutivos os dividendos. Se eu não me engano, hoje está perto de 67 anos consecutivos de incrementos de dividendos ano após ano. E ela é uma empresa bem pequena, com 3,2 bilhões de dólares de valor de mercado. Você vai encontrar empresas também como a Tootsie Roll, código de negociação TR, que é uma empresa basicamente fabricante de balinhas e doces, que também aumenta por mais de 25 anos consecutivos os dividendos e que tem um valor de mercado bem pequeno, de 2 bilhões de dólares, que não é o suficiente para estar dentro do S&P 500. Algumas empresas que são aristocratas de dividendos, a 3M é uma empresa que distribui por 63 anos consecutivos e incrementa ano após ano. AT&T, empresa de telecomunicação norte-americana, são 36 anos consecutivos. Caterpillar, 27 anos consecutivos. 57 anos consecutivos para Coca-Cola. 59 para Colgate. 59 para Johnson & Johnson. 55 anos para Hormel Foods. 44 para o McDonald's. 25 para Next Era Energy, ela entrou recentemente na lista dos Dividend Aristocrats, que é a maior empresa geradora de energia renovável, solar e eólica, né, do mundo. Então, dá uma olhadinha nessa lista que eu tenho certeza que você vai encontrar boas empresas que são tradicionalmente empresas que pagam dividendos, mas lembre sempre que o dividendo é a consequência de um bom negócio que está por trás e nunca deve ser a causa do investimento. R. Klunks, eu nunca acerto os usuários de vocês, mas eu acho que é isso. R. Klunks ou RC Lunks, né? Enfim, RC. O que pode significar um patrimônio líquido negativo? Essa é uma excelente pergunta. E eu fiz até recentemente esse resumo aqui, ó, não sei se dá para ver, para fazer um post lá no Instagram, mostrando como que funciona essa questão do patrimônio líquido da empresa.
Patrimônio líquido da empresa, resumindo aqui, tá? Porque esse é um assunto que poderia levar horas aqui para explicar. Mas o que é o patrimônio de uma empresa? São todos os ativos que ela tem menos os passivos. Sabe o que são os ativos? Todos os bens e direitos. Se a empresa tem um carro, se a empresa tem valores a receber dos clientes, se a empresa tem estoque, o dinheiro que ela tem em caixa, se ela tem um imóvel, por exemplo, são os bens e direitos de uma empresa. E os passivos são todos deveres e obrigações. Se a empresa tem uma dívida, se ela tem um valor a pagar para um fornecedor, se ela está devendo algum credor específico, né? A gente tem vários tipos de credores diferentes, mas normalmente a maior parte dos passivos da empresa são os fornecedores e os valores a pagar e a parte das dívidas propriamente dito, tá? Quando você pega todos os ativos e menos os passivos, você chega no patrimônio líquido da empresa. É como se fosse o seguinte, se você fosse liquidar os ativos e pagar os passivos, sobra o patrimônio líquido. Na prática não é bem assim, tá? Porque o valor de mercado dos ativos e dos passivos pode ser bem diferente do valor contábil. Mas contabilmente essa é a definição do patrimônio líquido. E como que o patrimônio líquido sobe e desce? Ele sobe pelo lucro que a empresa apresentou e reteu. Então, se a empresa teve lucro, por exemplo, e não distribuiu nada em forma de dividendo, todo esse lucro ele vai entrar na parte do ativo e ele vai entrar no patrimônio líquido. Por exemplo, se o lucro inteiro virou caixa, esse lucro vai aumentar o ativo da empresa, vai aumentar o caixa e vai ter uma contrapartida contábil aumentando o patrimônio líquido, tá? E como que o patrimônio líquido diminui? Se a empresa teve prejuízo. Se ela teve prejuízo, queimou caixa, por exemplo, ela vai ter que fazer uma contrapartida contábil também no patrimônio reduzindo. E aí que começa o problema, porque aqui no Brasil, para uma empresa ficar com patrimônio líquido negativo, ela normalmente tem que apresentar vários prejuízos subsequentes, vários prejuízos de vários anos seguintes. E no caso das empresas norte-americanas, a gente tem um outro fator que altera o patrimônio líquido, que são as recompras de ações. Se a empresa pega dinheiro do caixa e recompra ação no mercado, o efeito do patrimônio líquido ele é reduzido. O dinheiro sai do caixa e a gente tem uma redução de patrimônio. Só que muitas empresas, como é o exemplo da Starbucks, por exemplo, que hoje tem um patrimônio líquido negativo, ela é um tipo de empresa que gera muito mais caixa do que ela reporta de lucro contábil. Então sobra muito dinheiro para ela conseguir comprar ações no mercado a mais do que o lucro líquido. Porque, vamos supor, deu o ano fiscal, você teve um lucro líquido que aumentou o patrimônio. Ok, só que a geração de caixa dela foi muito maior do que o lucro líquido contábil. Então, o que ela recomprou de ação no mercado foi maior do que o lucro líquido reportado e ainda diminuiu o patrimônio. E isso fez ela, de 2017 para hoje, sair de um patrimônio líquido positivo de algo próximo de 5 bilhões de dólares para um patrimônio líquido negativo hoje de 7 bilhões de dólares. Mas simplesmente foi porque ela ficou recomprando ações. Você fala, Fábio, que loucura é essa? Por que a empresa está recomprando ação? Ela está pegando dinheiro do caixa, comprando a ação dela no mercado, abre conta lá na corretora, compra ação no mercado e queima essas ações? Basicamente é isso. O efeito pro acionista é você ter a sua participação na empresa aumentada, sem você precisar fazer nada, porque agora existem menos ações em circulação. O efeito prático é como se a empresa estivesse te pagando dividendo, você pegando o dividendo e recomprando a ação dela, porque você vai estar simplesmente aumentando a sua participação na empresa, só que em vez da empresa fazer essa triangulação, ela mesma vai lá, compra as ações e cancela. Por que as empresas lá fazem isso? Porque os dividendos são tributados em 30%. A carga tributária nas empresas nos Estados Unidos, ela é muito pequena, mas os dividendos são tributados em 30%. Então a empresa, para não pagar esses 30%, ela compra as ações e cancela. E também acabam distribuindo muitas vezes também os dividendos, né? As empresas normalmente equilibram entre pagar dividendo e recomprar ações. Como aqui no Brasil, pelo mesmo momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tem tributação de dividendos, apesar de ser provável que seja aprovado agora, as empresas quase não recompram as ações. E as recompras que a gente vê de ações das empresas aqui no Brasil, elas são feitas normalmente para remunerar os funcionários da empresa e os diretores. Então não são compras massivas, né? A Apple, nos últimos 10 anos, praticamente recomprou metade das suas ações no mercado. Ou seja, você teria dobrado sua participação na empresa, e não é à toa que as ações se valorizaram tanto, é simplesmente porque existem agora menos ações em circulação, e aí cada ação tem que valer mais. A empresa recompra a ação, o efeito disso, indiretamente, é as cotações das ações subirem, porque agora uma ação tem que valer mais para a empresa manter o mesmo valor de mercado que ela teve. Mas eu expliquei rapidinho aqui, eu vou montar um vídeo ainda para explicar em detalhes, para ficar bem explicadinho essa questão da recompra, porque eu vejo que é uma dúvida recorrente de vocês. Próxima pergunta aqui pra gente fechar rapidinho, do André Geronazo. 3 construtoras boas brasileiras para análise. O setor de construção ele é bastante complicado, ele é bastante cíclico, então o primeiro fator é pegar empresas que têm dívida muito baixa, porque quando a maré abaixa, como abaixou de 2012 até 2015, a gente teve várias empresas quebrando ou saindo da bolsa, né? A PDG, recuperação judicial, a Brookfield saiu da bolsa, Viver,
Enfim, várias empresas tiveram vários problemas, exceto aquelas que tinham uma posição de caixa relativamente confortável. Então priorize isso antes de qualquer coisa em construtoras. Dito isso, dê uma olhadinha em EZTEC, MRV e Trisul, porque eu acredito que são empresas que são minimamente viáveis para você investir por longo prazo. Tem bons projetos, não são extremamente endividadas e tem uma relativa boa governança. Então dê uma olhadinha nessas três empresas, elas se expõem em setores diferentes de renda variável. A MRV ela tem um pouquinho mais de peso do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A EZTEC é focada em São Paulo. Elas são três empresas diferentes em momentos diferentes, mas dê uma olhadinha em cada uma delas. Beleza? Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse. Isso ajuda demais aqui o canal. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever. Isso ajuda muito a gente que produz conteúdo aqui na internet para fazer o nosso vídeo chegar a mais pessoas, a gente atingir mais investidores e você ajudar a gente aí do outro lado do computador a fazer essa mensagem se espalhar. Valeu, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. De incremento de dividendos ano após ano.